tarde, eu sou Anabela Pinhol, trabalho na TAP e venho apresentar um tema que é as anemias e a medicina do trabalho. Dentro das anemias vou fazer uma ligação a substâncias químicas, basicamente substâncias que podem ser tóxicas para a nossa saúde. Aqui vou falar em dois grandes grupos, que é o grupo dos solventes e o grupo dos agrotóxicos, falar um bocadinho das propriedades destes dois grupos de químicos, ver em relação à toxicocinética e à toxicodinâmica, que no fim de contas é o que nos vai dar quais são os mecanismos por que aparecem as anemias, depois falar só um ponto em relação à consulta da medicina do trabalho e à prevenção. Basicamente, temos aqui as milhares de substâncias químicas que são encontradas na natureza, umas delas que são sintéticas, outras naturais, mas muitas delas fazem dano para a saúde. Entre elas, temos aqui os dois grupos de fatores de risco a que me vou debruçar, os solventes, o grupo dos solventes, que são largamente utilizados, como o grupo também dos agrotóxicos. Em medicina do trabalho, a maior parte destas intoxicações não são intoxicações agudas, mas são intoxicações que levam muitos anos ao longo da vida profissional, que são de anos, e depois vão necessitar de uma gestão de risco, que é a probabilidade de acontecer a doença, e para isso é necessário, é um pré-requisito para que haja, primeiro nada, um trabalho com parceiros, desde etapas que sejam muito iniciais em que se possa ainda reverter as consequências, por outro lado, transformar a informação em conhecimento para que haja uma prevenção. Primeiro nada, alguns tópicos muito básicos. O que é a toxicidade, que no fim de contas é o efeito adverso, é a consequência danosa que podemos ter na nossa saúde. Depois falar também o que é risco. Risco é a probabilidade de acontecer um evento negativo, uma consequência negativa para a saúde, e é muitas vezes este risco, e é aí que queremos trabalhar para que esse risco seja controlado ao máximo e então ainda em etapas reversíveis que não provoquem doença. Dois pontos importantes é falar um bocadinho sobre o grau de toxicidade e falando ali em dose letal, há substâncias que são extremamente tóxicas e há outras que são moderadas ou mesmo muito pouco tóxicas. As de pequena quantidade que necessitamos para uma dose de DL50, que são as mais tóxicas. Por outro lado, a IARC também nos dá aqui uma classificação em relação aos carcinogénicos, por vários grupos, que também nos dão informação sobre os produtos. Na medicina do trabalho, e quando o trabalhador está exposto a químicos, é raro ser um único químico, a maior parte das vezes são múltiplos químicos que têm uma grande variedade e depois também de ações. Falando aqui nesses efeitos, até os próprios efeitos, muitas vezes estes efeitos podem ser potenciados sinérgicos ou mesmo antagónicos, e interessa aqui falar também que os efeitos, por um lado, pode ser efeitos por acumulação do próprio tóxico, que não está a ser metabolizado, é absorvido, mas não está a ser metabolizado na mesma velocidade, como por outras vezes esta acumulação faz, mas é por efeito. Os efeitos vão-se acumulando e, a posteriori, vamos ter evidências dos próprios. Solventes. Basicamente, dos grupos de solventes é muito importante dois pontos fundamentais, que são substâncias que são voláteis, são gases, a maior parte, e por outro lado são lipossolúveis. Em relação aos agrotóxicos, é uma grande miscelânea de vários produtos que vão desde fertilizantes, herbicidas, inseticidas, é uma panóplia,
é difícil depois também não os utilizar para fins, por um lado, que são benéficos, que é a proteção em relação à agricultura, e também um aumento da produção da própria agricultura que é necessária, mas por outro lado o número de intoxicações tem vindo a aumentar. Em relação aos solventes, onde é que no trabalho, na saúde ocupacional, onde é que os encontramos? Na produção e na manipulação, plásticos, colas, vernizes, na limpeza, é um desengordurante muito potente, bombas de combustível, o combustível ainda tem, são traços, mas ainda tem quantidade que vai até 3%, varia, de benzeno. Por outro lado, também na fabricação de sapatos, na fabricação de cosméticos, metalomecânica, todos eles usam os solventes. No caso dos agrotóxicos, há uma categorização. Basicamente, os pesticidas servem para reduzir, mitigar, prevenir que haja uma praga. Há algumas classes funcionais, como eu ainda agora também referi, são multiplamente usados até na saúde pública em relação a reduzir as transmissões de vetores, no caso do dengue e da malária, e por outro lado são classificados, e é basicamente nesta classificação que eu me vou cingir, que é organoclorados, organofosforados, carbamatos e pitróides, e eu vou utilizar sempre e depois só os símbolos. Vemos aqui um modelo conceptual que no fim de contas usa-se no ambiente, não é? Normalmente as pulverizações não são muito localizadas, usa-se também na exposição no trabalhador, o ar, o solo é impregnado, os rios, as fontes também vão ser impregnadas, os animais e até a própria alimentação vão ter muitas vezes conteúdos de resíduos tóxicos. Os solventes tal e qual o que ainda agora dizia, que são muito voláteis. Em relação aqui aos agrotóxicos, e dividindo em basicamente dois grandes grupos, é que os organoclorados é uma estrutura em anel, mas é extremamente estável, são muito lipossolúveis, eles não se decompõem facilmente, eles vão se manter e acumulam-se durante anos, 30 anos, no trabalho, na pessoa, nos órgãos. Depois os organofosforados e os carbamatos, estes já são mais instáveis, eles rapidamente se modificam e depois têm uma rápida degradação no ambiente. Fazendo aqui a farmacocinética, nos solventes, as vias de absorção, que principalmente temos a via respiratória, porque são vapores, também a derme pelos salpicos, em relação depois até a imersão dos próprios materiais nos solventes e muitas vezes não usam o equipamento de proteção, irritação da pele, feridas, fissuras na própria pele. Depois eles vão ser metabolizados no citocromo P450, são metabolizados a óxido de benzeno, que também é uma substância muito perigosa. Depois passam a produtos, quando são conjugados a produtos que são mais hidrossolúveis e saem basicamente, a grande maioria sai pela urina. Contudo, 30% dos solventes saem intactos por via respiratória. Em relação aos agrotóxicos, a via oral, que é os alimentos que podemos consumir e que tenham resíduos. Por outro lado, também muitas vezes é a utilização no local de trabalho, e quem trabalha com estes produtos, pôr a mão na boca, fumar, ter os alimentos até junto dos próprios locais de trabalho. Em relação aos efeitos de saúde, os agudos, todos nós trabalhamos com eles muitas vezes até na urgência, mas em relação aos efeitos crónicos, são basicamente as alterações hematológicas, e as anemias não são uniformes, não é um único tipo, são vários tipos, há vários mecanismos a provocar as anemias.
Por outro lado, também há agentes que provocam a leucémia ou mesmo outro tipo de neoplasias. Aqui vou falar de alguns tipos de anemias e depois deste lado são alguns produtos que causam este tipo de anemias. Em termos de mecanismos, as anemias por alterações enzimáticas, muitas vezes associamos ao chumbo, fazem alteração, interfere na síntese da hemoglobina e depois, porquê? Devido à inibição enzimática de sintase e proteases. Também ocorre uns mecanismos por agentes externos, como temos aqui, até de fármacos, até antibióticos podem concorrer para este tipo de anemias. Há distúrbios, é lesão direta das stem cells. Por outro lado, a gordura que faz parte do sistema hematopoético há uma diminuição, uma substituição dessas células sanguíneas na medula por gordura, e quando essa quantidade de gordura chega a 20, a 25, 50% da medula, a medula vai ser hipossolar e depois vemos, por vezes até as 3 séries vão ser reduzidas. As anemias hemolíticas também acontecem não só com os infecciosos, mas aqui com os tóxicos relacionados com o mercúrio, com o cobre, com o manganês, que há uma diminuição da sobrevida ou destruição, não é grave, dos glóbulos vermelhos maduros, associada e depois uma incapacidade da própria medula compensar. Em relação aos síndromes mielodisplásicos, temos uma ineficaz proliferação e diferenciação das células. Vai haver citopénias também, e temos aqui alguns dos produtos que nos vão aparecer como um passo para a pré-leucémia. As leucémias que se encontram são basicamente, e têm-se encontrado, são associadas a leucémias agudas, é leucémia mielogénia aguda, e por outro lado, mas não é ainda muito consistente a encontrar-se associadas também a linfomas. Estes são os tóxicos, sempre o benzeno, os herbicidas, o estireno. O estireno é utilizado também para fazer até produtos de borracha. Aqui temos a causa das anemias através da metahemoglobina. Há uma incapacidade de se ligar ao oxigênio devido, não é, e ele ser eficiente, devido à oxidação do ferro. Temos então o ferro na forma ferrosa, F2+, que devia ser substituído pela forma férrica. Temos aqui as anilinas, benzinas, sempre o benzeno aqui, algumas substâncias como medicamentos como a nitroglicerina e as sulfamidas. O álcool e o tabaco também inclui aqui, mas pronto, é tipo de tóxicos, mas que nós todos já lidamos no dia a dia. É importante uma boa gestão, identificar o fator de risco, sabermos em termos não só os tóxicos químicos que o trabalhador está exposto, a frequência, a duração, há quantos anos é que isso acontece, analisar esses fatores de risco e depois fazer uma avaliação do ambiente. O ambiente é onde o trabalhador está exposto, identificar e analisar depois o risco, que é a consequência, métodos de controle, quais são as prioridades no campo da prevenção para reduzir esses efeitos nefastos e depois voltarmos a analisar, fazer as modificações e ver se reduzir o impacto negativo na doença dos trabalhadores. Aqui em termos de equipamentos, uma palavra, os equipamentos de proteção, não só os individuais, mas também os coletivos, são extremamente importantes, são isso que vai fazer com que o trabalhador não esteja tão exposto diretamente às substâncias que são negativas. O equipamento não é todo igual, ele
vai depender do tipo de droga, ele é adaptado, é escolhido conforme o tipo de tóxico que estamos ali a falar. Lavar as mãos quando se trabalha com estes produtos, não esfregar a cara, roer as unhas, contacto mais direto com a via oral, retirar a roupa de trabalho, quando saem, mesmo quando vão para almoçar, a roupa de trabalho deve ficar, a roupa de trabalho não deve ficar junta com a roupa e depois de saída, muitas delas, e depende dos químicos, devem ser lavadas separadamente, manter afastados, como ainda agora estava a dizer, é o tabaco, os alimentos, cuidado, cada trabalhador que tem os seus próprios equipamento de proteção individual, é ele que tem que tomar conta, a manutenção deve ser dele e também perceber se o equipamento está a funcionar como deve ser, conforme as indicações. É preciso também outro ponto importante, que é formar os trabalhadores, informar os trabalhadores, mas isso não impede que eles tenham que treinar. Isto tem que ser repetido várias vezes. Aqui há alguns pontos importantes, que é na vigilância da medicina do trabalho, deve ser antes do trabalhador estar exposto, depois acompanharmos em exames periódicos ou conforme a necessidade, conforme ao que ele está exposto. Para muitos destes produtos, depois do trabalhador se reformar, deve-se manter nas consultas, porque já que eles vão manter a sua toxicidade e as suas consequências durante, por vezes, 30 décadas, temos que os acompanhar. Registro inicial e depois manter estes registros atualizados. Importa no Estado primeiro também saber as suscetibilidades, ver que tipo de trabalhador é que temos, fazer uma história, não é, dirigida a esta área, quais são as patologias, as comorbilidades, saber os hábitos, os estilos de vida, não só o tabaco, o álcool, mas os lazeres, porque muitas vezes há pessoas que também têm um terreno e também trabalham com produtos tóxicos, até nos lazeres têm em casa, preparam madeira, arranjam coisas em madeira e também usam esses produtos tóxicos. No exame clínico, mas isto, pronto, este é basicamente o que todos nós fazemos. Importa esclarecer, importa informar e acompanhar estes doentes. É importante também agora passarmos para outro ponto, que é a monitorização, monitorizar o ambiente, saber em termos de dose externa e monitorizar também o ambiente interno. Dessas substâncias, há substâncias que, ao entrar, nós temos a capacidade, temos há dados que podemos avaliar no sangue, urina, dependendo do tipo de químico, mas que os podemos avaliar. Para quê? Para por um lado, precaver-nos em relação o mais cedo possível e estabelecer prioridades, o que é primeiro, segundo, em termos de prevenção. É preciso uma equipa que esteja bem traquejada nestas coisas, é preciso que se trabalhe em equipa, mas é preciso também muito estudo e muito saber. Muito obrigada.